A paz do Senhor para todos. O meu nome é Ingrid Biani. Estou aqui mais uma vez com vocês. Primeiramente, eu queria agradecer a todos que se inscreveram no canal. Não esqueça de compartilhar, de dar o seu like, mande para todos da sua família. E aquele que está assistindo pela primeira vez, se inscreva, compartilhe e sejam todos bem-vindos. Eu vou falar para vocês um pouco do amor e cuidados com os idosos, mediante a Bíblia. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de informar o que? Cada país sabemos que tem as suas regras e as suas leis quando se trata com cuidado dos idosos. Aqui no Brasil nós vamos ter duas leis, que é a Constituição Federal de 1988, a partir do artigo 230, e o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10741/2003. As duas são encontradas gratuitamente na internet pelo site do Senado. A partir do momento que você digita no Google Constituição ou Estatuto do Idoso, você vai ter acesso gratuito para essas duas leis. Primeiramente, nós vamos em Gênesis 35, versículo 27 ao 25, que fala: Jacó veio a Isaac, seu pai, a Manré, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. Os dias da vida de Isaac, que foram 180 anos, após uma longa velhice. Isaac expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então, vemos o exemplo de Jacó, que retornou ao seu seio familiar para cuidar de seu pai, para cuidar daquele a quem ele amava, né? Então, aqui nós vemos um grande exemplo de amor, de respeito, de carinho, que Jacó não abandonou seu pai na velhice, ele retornou. Porque quando Deus fala em Gênesis, no capítulo 2, que o homem e a mulher, quando se unem, aparta-se de seus pais, né? E se une à sua mulher. Ele não tá falando para você abandonar os seus pais. Ele não tá falando assim, olha, a partir de agora você não pode mais morar com seus pais, não. Ele está falando que naquele momento vocês vão se tornar um só, vocês vão se tornar uma carne. O seu marido deve conversar com você, ele deve escutar você, assim como você deve conversar com o seu marido e escutar o seu marido. Tá? Então, irmãos, a gente sabe que Deus em nenhum momento ele fala para abandonar os idosos. Bem pelo contrário, ele fala para respeitar. Por isso que nós vamos em Êxodos, capítulo 20 e versículo 12, que é quando Deus faz o mandamento: honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor Deus lhe dá. Então podemos pegar o exemplo de Jacó e cuidarmos um pouco mais dos nossos idosos, né? Quem dera que todos nós seguimos o exemplo de Jacó, o amor de Jacó pelo seu pai, que voltou e cuidou do seu ancião, do seu idoso, né? Como um dia Isaac cuidou dele, ele retornou. Então todos nós devemos pegar esse exemplo e cuidar mais dos nossos pais, dos nossos avós, né? Porque como sabemos que hoje existem muitas pessoas que maltratam, que maldizem, né? Que chegam alguns idosos chegam a ser até agredidos fisicamente. Então, Deus já deixou o mandamento: honre o seu pai e sua mãe para que seus dias sejam prolongados. Então, Deus, ele desde o princípio, ele nos ensinou a respeitar, a amar e a cuidar. Como um dia ele olhou para nós, nos fez, amou e cuidou, e até hoje assim é. Ele nos ama e nos cuida, irmãos. Então temos que ter a noção e o respeito, o cuidado com aqueles que um dia trocou as suas fraldas, deu a você alimento, trabalhou para que você tivesse roupas, né? Muitos pagaram escolas particulares, muitos levavam até a escola, né? Muitos ainda na juventude ajudou o filho a se formar na faculdade, fez curso. Então eles se doaram para vocês. Então não custa nada nós se doarmos para eles também. Então devemos cuidar, devemos amar e respeitar. Bom, irmãos, como eu falei,
é importante que você respeite. Se formos à Bíblia, em Levítico, capítulo 19, versículo 32, Deus fala assim: fique em pé na presença dos idosos, honre a presença do seu ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Deus fala aqui que é para você honrar, que é para você respeitar, né? Que muitos idosos, às vezes, eles têm que levantar da mesa para que uma criança sente. Não. Que cultura que você está passando para o seu filho, né? Então, você tem que respeitar. Deus coloca o idoso, após ele falar, ele ainda fala, e tema o seu Deus. Ou seja, confirmando o que ele já falou em Êxodos, no capítulo 20, 12, né? Que é honre o seu pai e sua mãe para que a sua vida seja prolongada. Então, a partir desse momento, nós vemos como Deus, ele preza pelo amor, pelo respeito e pelo cuidado. Muitas das vezes, nós necessitamos que a lei ela seja cumprida no Estado para que muitas pessoas cuidem dos seus familiares. Pois não adianta nada você morar com seu pai e com sua mãe e ele viver trancado dentro de um quarto, ele viver isolado ou afastado. Isso não significa cuidado, porque não é só abandono físico, tem um abandono psicológico também, né? Então, você tem que pensar bem no que você está fazendo. Muitas das vezes não adianta nós irmos na igreja, glorificar e adorar, e dentro da sua casa você não cumprir aquilo que é básico, que é amar o próximo, amar o seu pai e a sua mãe. Sabemos que o ministério ele começa primeiramente dentro da família. Se a sua família não vai bem, não tem como o seu ministério ir bem. Então, não adianta você fingir dentro da igreja e na sua casa ir mal, porque os homens olham com os olhos, ele vê com o corpo, mas Deus sonda o coração. Para Deus não existe mentira, né? Então, você tem que tomar cuidado com aquilo que você faz com seu pai e com a sua mãe, porque Deus, ele pode cobrar de você mais tarde. Lembre sempre disso. Bom, irmãos, e como Deus valoriza os idosos, chega a ser até bonito, porque em Provérbios 20, no versículo 29, vai falar assim: a glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são seus cabelos brancos. Então, nesse momento, a gente vê como que até a Bíblia, ela realça a beleza do idoso, né? Para que os jovens possam olhar para os idosos com um olhar de experiência, com um olhar de suporte, né? Porque muitos irmãos esquecem que vão envelhecer também. Hoje você é jovem, mas daqui 20, 30, 40 anos você vai ser velho. E você sempre tem que lembrar que a experiência, a cultura que você passa, que você propaga, é aquilo que você vai receber quando idoso, tá? Então, às vezes, se você maltratar o seu pai hoje, amanhã pode ser o seu filho que te maltrate. Se não for seu filho, pode ser o seu neto. Então, muitas das vezes, o que você propagar acaba virando uma cultura familiar. Então, tome cuidado com isso. Não desrespeite, não responda. Seja educado, trate bem. Porque Deus, ele olha isso, ele vê o que você faz. Ele vê cada segundo, cada minuto, ele vê os seus pensamentos, até os seus sonhos. É Deus que olha por você. Então não adianta você na frente das pessoas ser uma coisa e por trás ser outra. Porque Deus, ele fala da beleza do idoso, da beleza de ter experiência. Para você, idoso, Deus também deixa orientações. Nós vamos ver em Tito, capítulo 2, versículo do 2 ao 5, que fala assim: quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, do amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Né? Então é a responsabilidade do idoso também fazer com que a cultura cristã, que os princípios cristãos sejam passados nas gerações.
É a responsabilidade do idoso também ensinar aqueles como ser bondoso, como ser o tratamento educativo, né? Porque tem muitos idosos hoje que sabemos que reclama, que maldiz, né? Que deseja a morte, não é verdade? Fica ranzinza, reclama de tudo, reclama de todos, por detrás fala mal das pessoas, faz fofoca, mente. Tem idosos que são mentirosos, sim, que sabemos disso, inventa as coisas, aumenta as coisas. Então, a Bíblia é contra isso. A Bíblia também ensina como você deve agir, como você deve ter a sua cultura, né? Porque eu também falei dos jovens, né? Como deve tratar os idosos, mas os idosos também devem tratar as pessoas muito bem, devem tratar as pessoas com carinho, devem tratar as pessoas com amor, né? Que é o maior mandamento, é o amor. Então, os idosos, eles também têm que ter cuidado com aquilo que ele diz, com aquela cultura que ele propaga, né? Então, irmãos, a gente aprendeu que Deus, ele ama e ele cuida de todos nós, né? Porque Deus é onisciente, onipresente, né? E onipotente. Então, nós temos que aprender a amar, a cuidar e a respeitar a todos, né? Hoje eu tô falando dos idosos, mas devemos aprender a amar o vizinho, as crianças, né? Os adolescentes, devemos aprender a instruir mais, né? Devemos parar de brigar, parar de fazer fofoca, parar de fazer contenda e começar a se unir mais, né? Parar com ideologias que muitas das vezes o Estado propaga para dentro de casa e começar a ler mais a Bíblia. Ler a Bíblia em família, conte histórias bíblicas, né? Não conte as histórias dos 3 porquinhos, conte a história de Adão e Eva. Conte a história da Arca de Noé, comece a propagar essa cultura cristã dentro da sua casa, né? Ensine o caminho que o teu filho deve andar, que ele nunca se desviará dele. Então, isso é muito importante para todos nós. Então, todos fiquem com a paz do Senhor Jesus e eu espero que todos tenham recebido essa palavra e que Deus faça a diferença na vida de cada um de vocês. Amém? E fiquem na paz do Senhor.